Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Pois bem, vamos começar pelos objetivos dessa nossa apresentação, que são, primeiramente, da tecnologia para a administração pública brasileira. Isso já é fato notório, como os senhores vão ver mais adiante, a partir das diversas iniciativas existentes hoje no cenário institucional brasileiro. Conhecer o Acórdão 1613 de 2020 do TCU, ele foi concebido no primeiro semestre do ano passado, foi prolatado pelo plenário, se não me falha a memória, em maio ou junho do ano passado, inclusive de forma concomitante aos nossos trabalhos na ENCLA, né? E grande parte do produto final do guia é baseado nesse acórdão, que foi um trabalho primoroso realizado pela equipe técnica do TCU e que hoje serve de norte para a maior parte das ações desenvolvidas no setor público brasileiro, principalmente no governo federal. Vamos conhecer o nosso guia da ENCLA, e identificar alguns cases de uso, né, que a tecnologia, apesar de o nome estar começando a ser muito difundido por causa do Bitcoin, ela é uma plataforma multifuncional, que ela serve para várias outras finalidades e hoje ainda o próprio Poder Público Federal ele está prospectando essas oportunidades e também os riscos, obviamente, inerentes a essa realidade. Uma das primeiras coisas, né, que queria agradecer também o professor Marco Túlio, que esteve com a gente ontem, foi um grande parceiro nessa iniciativa da ENCLA, e tivemos participações também muito ativas, né, da doutora Suzana, do BNDES, do doutor Diego, do TCU, da doutora Roberta da AGU, que nos acompanhou, e do doutor Thompson, da Receita, né, foram grandes colaboradores na produção desse guia, mas lembrando que ele foi feito a mais de 120 mãos, como eu gosto de brincar. Um foro multi-institucional, em que todos têm voz e que só funciona por consenso. Isso é da estrutura básica da ENCLA. Né? E uma outra questão interessante, que muita gente me pergunta, é o que a AGU está fazendo lidando com tecnologia da informação? E essa pergunta não me foi feita apenas uma vez. E o curioso disso tudo é que a Advocacia Geral da União, por ela possuir, majoritariamente, né, por meio de suas consultorias jurídicas, né, posições dentro de absolutamente todos os ministérios e praticamente todos os órgãos e entidades públicas do Brasil, inclusive autarquias, fundações públicas, a AGU está numa posição de transversalidade capaz de detectar determinadas tendências, não só em uma instituição, mas várias delas. Então, quando nós lidamos, nós, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda, procuradores do Banco Central, lidamos no dia a dia, em alguns foros, uns com os outros, muitas das vezes essas temáticas elas são repetitivas e a gente começou a perceber que a blockchain era uma delas. Né? Muito se falava em blockchain e as iniciativas de exploração ainda não estavam tão aprofundadas, ou pelo menos essa era a impressão que nós tínhamos no momento.
E daí nasceu, como proposta da Advocacia Geral da União, que eu tive a oportunidade de colaborar com a redação original, da Ação 8 de 2020, na ENCLA, justamente para tratar das potencialidades de diagnóstico em relação ao blockchain. Para quê? Precisamos primeiro saber do que se trata, para depois saber como eventualmente utilizar. E, por muita sorte, vários outros órgãos brasileiros também estão se centrando, né, em torno desse objetivo, e que parece ter bastante transversalidade e muita potencialidade. Pois bem, eu acho que é importante também contextualizar os senhores, não falar só sobre como surgiu a ideia de trabalhar esses, como também onde nos situamos hoje no contexto internacional, quando se fala do uso de tecnologia, dessa tecnologia especificamente. Por ela ser uma tecnologia basicamente estrutural, ela é uma plataforma a todos esses objetivos aqui. Os senhores já devem ter ouvido falar, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS em português, e muitas vezes tem na televisão, que são também chamados de Agenda 2030. Né? E se os senhores observarem aqui, no 16, ele é paz, justiça e instituições fortes. E é onde está o pandemia eclodir. Tive a oportunidade de estar com colegas de outras instituições no grupo de trabalho anticorrupção do G20, em que foram concebidos diversos documentos. O coordenador institucional lá do DR sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O Brasil é um dos poucos países que tem essa estratégia estruturada ao longo de anos, então é um excelente caso a ser replicado. Nesse aspecto, eu acredito que estejamos na vanguarda. E, por sorte, foi um ano também em que uma das propostas da presidência do G20, que ano passado estava compartilhada entre a Arábia Saudita e a Itália, da informação e da corrupção para o combate à corrupção. E já nessa primeira rodada nós logramos êxito em conseguir produzir um documento que esses princípios de alto nível, eles são princípios não vinculantes, obviamente, mas eles servem para quê? Para delimitar uma padronização mínima a ser observada pelos países que ajudaram na sua concepção. Né? Ele não tem a rigidez de um tratado, mas ele serve de norte muito grande. E muito se discutiu sobre blockchain. Eu estava começando a desenhar a Ação 8 para coordená-la ao longo do ano, e cada vez que era mencionada a temática da blockchain, mais a gente tinha certeza de que, não só pela iniciativa privada, como os senhores vão ver semana que vem, nas aulas seguintes, já é muito melhor explorada com a perspectiva econômica, mas a administração pública precisava estar a par desse tipo de tecnologia para se aperfeiçoar. A gente brinca, né, que os fatos eles seguem um determinado ritmo, o direito vem um pouquinho atrás dos fatos, tentando compreendê-los e regulá-los de alguma maneira, e a administração pública, por vezes, ela dando um passinho adiante, com certeza. Mas só para os senhores se situarem, essa é uma temática mundial e importante. Por outro lado, no Brasil, a impressão que temos é de que ela é pouco, sim, explorada. E ainda não tem explodido, né? Eu acredito que tanto em qualquer setor, as iniciativas para a utilização. Na administração pública, eu acho que caminhamos bem. No cenário de combate à corrupção e recuperação de ativos. Reduzir de forma significante até 2030 o fluxo
e também desenvolver instituições transparentes e efetivas e accountable em todos os seus níveis. Isso aí, como acadêmico, eu digo para os senhores, o conceito de accountability, ou a tradução de accountable, ela é divergente até hoje e a gente não tem uma tradução única. É uma coisa bem interessante, fruto de uma pesquisa recente nossa, inclusive, né? Mas são instituições que se sujeitam à prestação de contas e os agentes públicos, ao mesmo tempo, se sujeitam às devidas sanções em caso de desvios. Acho que seria a melhor tradução hoje para esse tipo de expressão. Pois bem, agora é interessante começar, então, no nosso contexto brasileiro. Novamente, queria só um feedback aqui no chat. O ritmo está adequado? Está chegando para os senhores? A rede está minimamente estável? Só precisava de um feedback, por gentileza. Tá bom, Afonso, obrigado, tá? Agradeço a intervenção. Então, vamos lá. No Brasil, o contexto geral hoje, a gente vai tratar essencialmente do decreto 10.332. Esse decreto ele é de 28 de abril de 2020. Eu acho que a parte mais interessante dele é quando ele institui uma estratégia de governo digital, já também atentos a essas novas premissas e essas novas necessidades do serviço público. E o que eu acho que é mais importante de ressaltar do texto, além da sua natureza muito mais estratégica do que operacional, Edgar, eu vou seguir aqui, eu vou agradecer aqui o seu comentário, eu vou desligar a câmera, então, pedir. Vocês continuam me ouvindo, pelo menos? Estamos bem? Estamos bem? Ok, então. Pessoal, obrigado aí pela compreensão. Vou tentar, como está a apresentação, a maior parte, né, eu vou deixar ali, então, para os senhores. Vamos lá, vou me guiar por ela. E o mais interessante é que quando a gente vai falar da estratégia de governo digital, vejam que ela não está no plano operacional, ela está no desenvolvimento, essencialmente, de um plano da administração superior para esse tipo de implantação, dentro dos órgãos e entidades da administração federal. E é muito interessante observar, são que eu queria chamar a atenção dos senhores, que são criadas dentro desse mesmo contexto. A primeira delas é a Secretaria Especial de Modernização do Estado, ela funciona dentro da Secretaria de Presidência da República. E o mais importante dela é que ela tem uma feição essencialmente estratégica, competindo a ela. Ela coordena e monitora a execução da estratégia de governo digital, ela também coordena e avalia essa própria estratégia, e ela monitora a execução dos mais variados planos de transformação digital dos órgãos e entidades. Vejam que a estratégia ela é composta por diversos planos. Se os senhores entrarem no decreto, vão observar bastante esse detalhamento. E, por outro lado, a gente tem no artigo 6º a Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização. Queria que os senhores guardassem essa palavra-chave também de desburocratização, que funciona desburocratização, gestão e governo digital, dentro do Ministério da Economia. Vocês observem que ela já trabalha com aprovação dos planos de transformação digital, coordenação de iniciativa de transformação. Ela coordena a rede nacional do governo digital, a rede instituída pelo artigo 7º, que os senhores de capacidade para essa transformação digital, e o mais importante, isso é feito por meio da Escola Nacional de Administração Pública. Isso tudo está disposto lá no decreto, tá? É bastante simples. E queria chamar a atenção dos senhores e qual a importância de a gente trazer a administração pública para dentro desse contexto. É que a administração ela está buscando parcerias, como veremos mais adiante. Está buscando parceiros que tenham expertise técnica, que tenham expertise de planejamento, de execução desse tipo de tecnologia, justamente porque muitas das experiências já de sucesso no âmbito da iniciativa privada, elas podem, e na maioria das vezes, devem ser replicadas no âmbito da administração pública, aquilo que faz sucesso. A grande diferença, lógico, é que a gente não lida com lucro
financeiro, né, à exceção das estatais, obviamente, que tem essa feição, mas é o lucro social. Então, a experiência de sucesso não existe esse purismo, né, de não se utilizar. Muito pelo contrário, a administração pública, na maioria das vezes, ela segue os modelos, os cases de sucesso da administração privada. Ainda, na letra do decreto, é legal, quando a gente vai olhar alguns dos objetivos, né, e práticas necessárias à consolidação dessa estratégia, dessa política de envolvendo essas tecnologias emergentes. Pois bem, a iniciativa 8.1, vejam só os senhores, quer desenvolver no mínimo 6 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com parceiros do governo federal, instituições de ensino superior, setor privado e terceiro setor até 2022. Ou seja, temos um prazo bastante ousado esses órgãos públicos, eventual necessidade de capacitação ou de conhecimento, se os senhores tiverem interesse, para poder participar dessas iniciativas, porque há espaço para participação. Na iniciativa 8.3, e isso é um hábito que eu tenho de fazer com todos os normativos, né, de jogar a palavra, todo normativo sobre tecnologia, de jogar lá na busca a expressão blockchain. E foi interessante, quando eu joguei no decreto, apareceram 2. É difícil utilizar português, né? Mas vejam os senhores que estava lá, explicitamente, como também um dos objetivos para os serviços públicos, disponibilizar 9 conjuntos de dados por meio de soluções blockchain na administração pública federal. Então, já não é mais um simples planejamento, não são mais palavras soltas. Hoje nós temos um decreto federal entre si para poder atingir esses produtos desejáveis. E na iniciativa 8.4 também, implementação de recursos para a criação dessa rede blockchain confiável e de algoritmo. Vejam, senhores, não à toa, no artigo 7º, já foi estabelecida a rede nacional do governo digital, né? E ela envolve, eu não tive espaço aqui para colocar, mas a parte final desse artigo 7º então, o governo federal, em que pese ele nem sempre ter competência para dispor ou condicionar determinadas atuações dos outros entes federativos, pessoal, tenho a leve impressão de que caí. Voltei, né? Obrigado, Sandra. Eu vou voltar. É terrível. Realmente minha rede está falando absurdamente. Andaram a fazer alguns reparos aqui na quadra, aqui em Brasília, e foge ao meu controle. Não, eu peço desculpa. Deixa eu só voltar ao compartilhamento de tela de novo, que eu acho que vocês perderam, né? Já passamos os nossos objetivos. Não, Tá bom? Só falando, então, basicamente o papel do governo federal nisso tudo é poder funcionar como indutor
dos demais entes federativos, já que ele não pode impor nada, né? Mas isso tem funcionado em várias searas. Isso que é interessante dizer. Estou parando meu... contato com alguns grupos de trabalho aqui que a gente lida no dia a dia, e a gente falei com um dos responsáveis pelo grupo de trabalho blockchain estabelecido no âmbito do Comitê Central de Governança de Dados, estabelecido por esse decreto aqui, 0. Tá? E para vocês verem, né? Ele funciona hoje, se não me falha a memória, ele funciona vinculado à Secretaria de Governo do Ministério da Economia, que eu citei anteriormente, e ele é um colegiado, né? O CCGD é um colegiado em que funciona a Secretaria Especial de Modernização do Estado, em que funcionam a própria Advocacia Geral da União e a Secretaria de Governança de Dados do Ministério da Economia também. E o que foi interessante, nós na ENCLA fomos interpelados pela coordenação desse GT Blockchain, ali em maio, junho, quando ele foi instituído, falando, olha, a gente está com um trabalho muito parecido com o de vocês aqui. Operando com a gente na ENCLA, ele era um representante do TCU e estava pessoalmente envolvido nesse acordo. Então, vejam vocês que muitos dos produtos que a gente estava tentando também, né? E nesse caso facilitou demais o nosso trabalho. Foi feito, mas também as potenciais necessidades futuras, né? A capacidade prospectiva do TCU é muito boa. Então, fomos chamados para o CCGD para trabalhar esse GT Blockchain, que tem os seus objetivos específicos, e, ao mesmo tempo, trabalhamos com o acórdão do TCU, 1613 de 2020. Logo após o webinário que a gente realizou, um dos ministros do TCU, como ele não me autorizou a mencionar o nome dele, eu não vou citá-lo, mas um dos ministros do TCU entrou em contato com a gente, né, mencionando que existiria, né, mais um grupo de trabalho no âmbito do TCU para aprofundar esse tipo de iniciativa também, vejam vocês, e que ele queria fazer alguma parceria com a iniciativa privada, talvez. Até falei com o professor e o coloquei em contato lá, porque a gente brinca, né, a tecnologia é tão nova que alguns dos colegas são verdadeiros desbravadores, um deles. Brinco com ele, ele é muito corajoso de lidar com isso, então não teria pessoa mais adequada para estar trabalhando nesses GTs. E, por fim, a própria... Ela é um foro informal, não existe um decreto, não existe um estabelecimento fixo, ela é um foro múltiplo em que acho que voltamos. Tá ok, de Norvan? Eu vou tentar mais uma vez aqui, tá registrado o seu comentário, tá? Te agradeço. Gente, o que vocês postaram no chat enquanto eu estive offline. Vou submeter, eu vou cumprir aqui, mas depois eu vou falar com a coordenação do curso para vocês, tá? Pessoal, eu vou ver o que eu faço.
Bom, eu tenho que lidar com os recursos que me estão disponíveis agora no momento, então não dá para a gente ficar brigando muito também com a tecnologia. Embora seja uma aula sobre tecnologia, né? Vamos lá. Continuamos com a ação da ENCLA, tá? Em março de 2000, agora em 2021 também, tá? Que trata sobre Big Data e Inteligência Artificial. Mais uma vez, uma iniciativa coordenada pela Advocacia Geral da União. Tá bom? Só dizer que a ENCLA ela é fruto de múltiplos esforços. Eu acho que isso é mais importante. É um foro multi-institucional de consenso e informalizado. Tá bom? Informalizado no sentido de que não há um decreto, não há nenhum documento normativo. Tá bom? Pessoal, eu vou falar também com a coordenação, talvez as partes em que eu caio eles consigam fazer edição, tá? Eu estou atento aí às colocações de vocês. Passando já ao acórdão 1613/2020 plenário, se os senhores jogarem em qualquer busca da internet, ele vai aparecer, ele é público, tá? Ele teve como objetivos principais conhecer os conceitos da tecnologia, afinal de contas você não planeja nada em cima de uma base que você não conhece, isso é uma questão óbvia, né? Identificar as áreas de aplicação, e vejam que ele não se limitou à aplicação só na iniciativa privada, né? As áreas de aplicação da tecnologia em todos os campos possíveis. Também falou para detectar os tipos de problema que os governos eventualmente estão resolvendo, e aí sim se comunica muito com a nossa proposta na atividade diagnóstica, e compreendeu o potencial disruptivo na melhora dos serviços digitais. Vou antecipar um pouco aqui, como muito bem colocou o professor Marco Túlio ontem, a blockchain é uma tecnologia de propósito geral, né? Alguns autores, inclusive, definem a rede blockchain como uma rede burra, né? Que todos esses nós da rede, em que você tem registros múltiplos e indeléveis, ela é feita simplesmente na forma de estrutura, justamente para que se agreguem a ela, né, tecnologias ou propostas periféricas e se utilizem dessas características básicas da tecnologia. Então, daí o potencial disruptivo. É muito difícil hoje você pensar em imutabilidade e em múltiplos registros de uma maneira fluida, como o blockchain trouxe, inicialmente para fins do Bitcoin, né, com uma perspectiva essencialmente econômica, mas como vai trazer hoje também, por exemplo, a título de o próprio manual do TCU, né, o acórdão do TCU, ele fala explicitamente você está alto, porque você transfere todo tipo de inteligência para os periféricos, né? E ele fala também que até comenta no próprio 2003, a tecnologia ela vai suportar o movimento global e rastreamento de 2 trilhões de dólares em bens e serviços por ano. Então, vejam que parece ser uma realidade da qual a gente não consegue mais se livrar. Falando de se livrar aqui com uma conotação absolutamente positiva, né? É óbvio que vão surgir problemas do uso dela. Também vou antecipar um pouquinho essa questão de problemas. Um dos questionamentos que foi trazido para a gente ao longo do webinário, lá na ENCLA, foi no sentido de que o blockchain ele é imutável. Sim, de fato, ele é imutável, ele é rastreável, né? Quando você conecta o acidente com o bloco seguinte, você não vai conseguir replicar, né, ou falsificar esse tipo de informação nos mais variados nós. Você consegue eventualmente falsificar apenas em um, mas quando você entra nesse livro razão distribuído, né, você vai ver que o mecanismo de consenso dele simplesmente não vai aceitar esse dado falso. Simplesmente porque o identificador desse conjunto de que uma informação falsa registrada em blockchain continua sendo falsa. E esse é um daqueles momentos em muitos me perguntaram posteriormente, falaram, se você, na origem, não consegue detectar a fraude, e essa fraude ela vai produzir, né, ela está apta, eventualmente, a produzir efeitos, qual é a utilidade da tecnologia? Né, isso promoveu algumas reflexões e depois de algum tempo, digo que não respondi na hora, mas depois de algum tempo, cheguei à seguinte conclusão, de fato, a informação, a má-fé na produção do dado, o dado ruim, o dado inverídico,
ele pode ser colocado sim. De todo modo, ele vai ser rastreável. Então, ainda que não se consiga rastreamento, eu vou conseguir encontrar esse dado falso. Né? A gente coloca algum mecanismo de busca, busca o conteúdo de determinado bloco de informações, a gente vai conseguir fazer uma filtragem. Então, ela continua sendo útil, ainda que nessa perspectiva. Mas é uma crítica extremamente válida. Né? E vejam que isso foi num ambiente de debate com a tecnologia. E a administração pública, quando está lidando, a gente trabalha muito com fraude documental, vamos ver para as novas iniciativas. Esse acórdão também foi muito interessante, que ele fez uma inspeção in loco em vários órgãos da administração pública que possuíam projetos relacionados à blockchain. Então, veja que primeiro eles Tribunal de Contas da União poder se situar e poder opinar em relação a isso. Também foram feitas coletas de dados no DataPrev e também com a fundadora da Oxford Blockchain Foundation, inclusive, a professora Tatiana Revoredo, né, acadêmica. O acórdão também teve como um de seus objetivos promover essa reflexão de potencial de utilização, ecossistema de tecnologias descentralizadas no país, em prol da transformação digital. Isso nada mais... vejam que isso é replicado lá no decreto 10332, que a gente discutiu agora há pouco, né? E menciona como uma de suas premissas também e objetivos desburocratização e combate à corrupção. Na perspectiva da desburocratização, o Marco Túlio fez uma apresentação muito boa lá na ENCA também a respeito da identidade digital, né? Identidade descentralizada. E vejam que, nessa perspectiva, o que ficou gravado para mim à época é que o cidadão ele vai passar a ser dono dos seus próprios dados. Você não tem uma entidade centralizada na burocracia que detém os dados dele. Isso leva, óbvio, à reflexão até de proteção de dados, né, que é uma tendência muito interessante hoje, mas que não é o objeto da nossa discussão. Como também ele faz com que o cidadão ele possa interferir naquele dado, né, que é produzido. Um exemplo típico disso, os senhores observam, é o sistema de RG atual. Né? Eu sou nascido em São Paulo, mas vivi grande parte da minha vida no Rio de Janeiro. O RG é do Rio de Janeiro. E chego aqui em Brasília muitas vezes e me perguntam, o meu RG não é integrado com o sistema de Brasília. Né? O Distrito Federal possui também o seu registro de RG e por aí vai. Também Registro Nacional de Informações de Trânsito, né? Eu acho que os DETRAN já estão também unificados, mas a grande questão é que uma unificação, né, de protocolos, entretanto, mas que possa dar na mão do cidadão o poder sobre os seus dados, características, né, da tecnologia, principalmente no que se refere, repito, ao rastreamento e à imutabilidade dos dados. E aqui a gente revisita, né, a natureza dela. Deixa eu só silenciar aqui no WhatsApp que está apitando, gente. Pronto. A gente fala, então, a gente consegue estabelecer que ela é uma tecnologia de propósito geral. Vejam, ela é base, ela é suporte para outro tipo de tecnologia, estratégia e projeto. Entendeu? Se a gente inexistência de órgão central, esse hash, que é o identificador do bloco, né? E a imutabilidade também são muito úteis. O TCU ele deixa isso bem claro no seu acórdão. Quanto à blockchain, né? A gente estava redigindo, e a gente falou, o blockchain ou a blockchain?
Parece uma pergunta meio boba, terminológica, mas como não tem tradução, a gente não sabia como escrever isso no manual, né? E convencionou-se, também por consenso. Então, se alguém entender mais disso do que a gente, em algum momento, é uma culpa coletiva. Lá no nosso grupo de trabalho, a gente colocou que é a blockchain, né? Porque é a cadeia, a corrente, enfim, de dados que a gente está lidando. Então, ficou no feminino, que eles vão observar. No setor público, ele também já detectou isso, foi muito importante. É um estágio, sim, inicial. Há desenvolvimentos de grande porte hoje por diversos órgãos e que têm objetivos bem delimitados. E está sujeito a riscos, sim, como o TCU colocou. Da informação falsa, né? Mas a própria estrutura blockchain, eu acho que ela equaciona esse problema de início. E o que o TCU acabou identificando? Ele falou, olha, registro de ativos, direitos, títulos e certificados, registros imobiliários, licitação, saúde. A gente vai ver uma iniciativa interessantíssima do Ministério da Saúde aqui. Já há iniciativas estudando a democracia digital, né, com o e-voting, né, o voto digital por autenticação. Com identidade digital, com validação digital. Né? Compartilhamento de dados, o BeConnect da Receita, ele funciona assim também, eu vou mencionar daqui a pouco. A gente tem sistemas financeiros e previdenciários. O Banco Central está desenvolvendo uma plataforma integrada chamada PIR, vou falar ela daqui a pouco. O True Budget, o Assinador BR. Tem várias infraestruturas blockchain, tá? Identidade digital. Diário de bordo eletrônico já é uma iniciativa que a gente vai ver lá na frente nos normativos da ANAC. Tá? A ANAC já tem regulamentação para isso, para diário de bordo eletrônico. Algo que é altamente sensível à segurança. Vejam, ela já está utilizando a confiabilidade do sistema em diário de bordo. Tokenização de ativos e várias iniciativas governamentais, né? Agências de transformação digital europeias, União Blockchain Europeia, e blockchain Alemanha, enfim, as iniciativas elas são múltiplas e vejam que elas estão começando a dialogar. O diálogo institucional ele é muito importante, até para que a gente não tenha nenhum retrabalho. Né? Estou vendo aqui no chat, vou aproveitar que a conexão está boa, então. A tecnologia, a Bárbara falou que é feminina, concordo. Obrigado, Bárbara. Perderam boa parte da última fala, deixa eu ver. Ah, tá, já tem um tempinho. Tá bom? Professor, áudio pelo celular. Áudio. Gente, a proposta é até boa, mas é que eu ia ter que parar agora para o áudio do celular, tá? Para conectar, pegar ele aqui. Tá bom? Mas olha que interessante, né? Uma pergunta e uma resposta já aqui no nosso chat. Agradeço a Sandra. E agradeço a Bárbara pela pergunta também, né? Como garantir que a pessoa que vota é ela mesma e não alguém que está votando por ela? Né? Existe um código rastreável, um código único, isso faz parte também da identidade digital, né? Então, é um problema, mas interessante, tá bom? Obrigado pela pergunta, Bárbara. E é isso aí, vejam, nós estamos lidando com vários riscos aqui. Essas iniciativas todas que eu citei para vocês, ela está sujeita a riscos no setor público. E compete, obviamente, nós detectarmos essas dificuldades e questionamentos do próprio cidadão. Né? Não existe governo democrático sem sujeição a questionamento, isso é fato, nós estamos permanentemente abertos ao escrutínio público, como regra do processo democrático, né? E isso envolve riscos, sim, e grande parte desses riscos são identificados. Esse da votação digital é um deles, e eu concordo com você, tá? Eu concordo com você que sim, é um risco, e certamente será bem endereçado por parte das autoridades que vão cuidar disso. Né? Temos os contratos inteligentes, já é um novo patamar de utilização, tá bom? Tem essa plataforma Ethereum, em que você tem dois agentes, em que você tem um contrato inteligente, você não precisa de intermediários, né? Já que o mecanismo de validação ele é
foi muito importante. Ainda hoje, eu, Lúcio, utilizo como guia quando preciso tirar dúvida. É só os senhores jogarem o número dele, já foi publicado, e ele não é complicado. Se quiserem um produto mais enxuto ainda, a rede deu uma parada, voltou. Tá. O produto, oi, como é o nome? Vocês querem saber? É o Acórdão 1613 de 2020 do plenário, do TCU. Aí estava falando deles, assim, se quiserem algo ainda mais sintético e baseado no TCU, nesse acórdão do TCU, e nós fizemos todas as referências possíveis e imagináveis, porque o trabalho ficou muito bom, os senhores podem buscar o nosso guia, né, de blockchain, da ação 8 aqui da Encla. Falar um pouquinho para os senhores. A ação 8 de 2020, ela consistiu na elaboração de um diagnóstico sobre as possibilidades de uso de tecnologia como blockchain no setor público. Vejam, isso aí foi desenhado no final de 2019 para ser aprovado. Né? Isso, Bárbara, obrigado, isso mesmo, tá? No final de 2019, pela gente. E naquele momento em que foi feito o desenho, a gente não tinha tido contato ainda com os colegas do TCU. Vejam que na reunião do grupo de trabalho, o membro do TCU falou, a gente está com um acordo que ainda não foi publicado. Só que ele tem grande pertinência com o que vocês estão fazendo. E, novamente, não faria sentido promover um retrabalho aqui multi-institucional, até porque o nível, né, antes de publicar o acordo deles, a gente já sabia que ia ser um nível elevado. Né? E alguns dos capítulos eles disponibilizaram para a gente poder se situar e passar adiante. Então, o produto mais sintético, tá? É esse nosso guia blockchain aqui. Se os senhores olharem aqui embaixo nos resultados, vejam, o guia se chama Blockchain no Setor Público, Guia de Conceitos e Usos Potenciais. Tá? Muita coisa, assim, feita com base no trabalho do TCU e com a colaboração agora, sim, né, com uma prospecção um pouquinho maior, de mais de 60 organizações públicas brasileiras que se voluntariaram a colaborar com a gente lá na ação. Né? Essa ação foi proposta e coordenada pela Advocacia Geral da União. Quem trabalhou muito comigo nessa proposta foi o colega Pedro Vasques. Senão a gente vai ficar atrasado. E fomos fazer um estudo muito incipiente, e quando levado para aprovação lá do Gabinete de Gestão Integrada, do qual hoje eu faço parte, os próprios colegas das outras instituições, e aí Receita, Banco Central, deram uma corrigida e uma ajustada para que a gente pudesse dar um formato, e eles falaram, façam um diagnóstico que ele é mais adequado. Então, vocês vejam que muitas cabeças pensando falaram, olha, a proposta é essa. E aí a AGU falou, ok, agora com essa delimitação a gente consegue coordenar o trabalho, e o BNDES, de imediato, também já se voluntariou para trabalhar com a gente, porque eles estão muito à frente em suas plataformas, sem dúvida alguma. Né? A doutora Suzana Maranhão, que estava com a gente na coordenação lá também, ela é vice-presidente de uma organização internacional voltada para isso, né? Para o grupo de trabalho sobre blockchain, e é uma das maiores autoridades acadêmicas do Brasil também, ao lado de outras, obviamente. Não quero ser injusto com ninguém. Vejam o número de colaboradores, né? A BIM, Assessoria Legislativa, a JUF, Associação de Magistrados do Brasil, Banco Central, CAD, Controladoria Geral do DF. Não vou ler todas aqui porque o nosso tempo é escasso, mas os senhores vejam que são os colaboradores e que depois a gente pode ter colaboradores agregados. Vejam que o SERPRO e a Secretaria de Governo de... como é que eu vou dizer? Natos, né? Do Gabinete de Gestão Integrado da Encla. Mas a partir do momento em que a gente começou a prospectar, né, as organizações, o SERPRO não tinha como ficar de fora. Né? Vejam, a nossa proposta, quando eu falo em blockchain no serviço público, é agregar. Daí porque eu estou trazendo para os senhores todos os documentos normativos e trabalhos que convergem. Por vezes as organizações públicas não se falam e todo mundo quer colher os louros da vitória, né? E essa é uma iniciativa que me parece muito oposto, parece que está todo mundo trabalhando para se ajudar, para chegar no resultado final, com os devidos
dos méritos, né? E vejo com muito bons olhos assim. Fico muito esperançoso em relação a isso. Eu acho que a perspectiva para o Brasil hoje é boa nesse ponto. Setor público no Brasil, em 21 de setembro do ano passado. Tem um slide, eu vou falar um pouquinho do webinário, tá? Ele está no YouTube, no canal do Ministério da Justiça. Então, se vocês jogarem lá, canal do Ministério da Justiça. Espera aí que a conexão... Vou repetir. A conexão deu uma caída. Lá no canal do Ministério da Justiça no YouTube, os senhores vão jogar lá webinário blockchain. Vocês vão achar esse webinário, ele está em 2 partes, tá? A gente passou o dia inteiro discutindo isso. A parte da tarde são experts internacionais, acadêmicos. Aí a parte da manhã, muito voltada para o blockchain setor público no Brasil, essencialmente com os colaboradores do GUI. E algumas dos highlights aqui, né, do nosso produto, que é justamente a existência de possibilidade de controle preventivo e detectivo no combate à fraude e à corrupção. E foi muito feliz, essa expressão trilha de auditoria também é de autoria do TCU, né? Que, ou seja, quando você vai pegar uma auditoria, você pega qualquer parte, né, do blockchain, qualquer bloco da cadeia, você consegue explorá-lo para frente e para trás, né? E você consegue ver se todas essas transações estão concatenadas. Tá certo? Então, quando o auditor ele pode pegar desde a execução do gasto público lá na ponta, e ele vai ver toda a cadeia de autorizações, né? Até chegar na parte do orçamento, na aprovação do projeto que culminou com o gasto, efetivamente, né? A partir do momento que ele sai da titularidade do ente público e ele vai entrar na esfera do ente privado ou do colaborador, enfim. Você consegue detectar. E você consegue detectar todos os participantes também que estão integrando essa cadeia de atos. Falo também da abertura de dados, isso é bem interessante, porque, vejam, quando a gente vai falar em abertura de as dimensões da transparência, é a confiabilidade e a acurácia da informação. E também ao lado de outras, né? como por exemplo, a tempestividade e a oportunidade. Mas vejam que a exatidão dessa informação, ela pode ser, de alguma maneira, condicionada, assentada sobre a tecnologia blockchain, para que aquela informação que chega ao cidadão por meio dos canais de transparência seja de transparência ativa, né? Quando a própria administração pública ela já disponibiliza os dados de antemão para escrutínio público, como na transparência passiva, né, do federal, em que você faz uma solicitação de informação com base na lei de acesso à informação, inclusive, e você consegue estabelecido pela lei, e que, ao mesmo tempo, dificilmente você vai ter algum tipo de informação ali que não corresponda àquilo que foi efetivamente feito. Infelizmente, né, convivemos lida com muitas... para os entes federativos de menor porte, né, muitas das vezes você ainda tem sistemas que são dotados de excessiva cartorialidade, é muito papel ainda, né? O fornecimento de dados, ele é um pouco mais difícil, né? Mas isso facilita também a existência da tecnologia blockchain, e, novamente, o governo federal como indutor disso para os demais entes federativos e para os órgãos de seguir, isso aí pode facilitar também o processo de abertura de dados, dentre outras vantagens. Falar novamente dos contratos inteligentes, né? Quando se fala de repasse de programa de governo, sejam efetivamente realizados de forma legítima, ou seja, se um dos requisitos do contrato previamente estabelecidos vai chegar ao seu destino. E convenhamos, né? É melhor que a verba não seja gasta do que ela seja empregada em uma finalidade distinta ou numa finalidade para a qual ela não foi originalmente. Que vai levar um tempo para alcançar a adoção.
Vejam, a grande efervescência da temática blockchain no âmbito da administração pública federal, ouso dizer, começou, né, várias iniciativas convergiram, e eu acho que agora a gente está num momento em que todo mundo está mais ou menos na mesma página, o que não quer dizer que já esteja pronto. Há diversas plataformas em desenvolvimento, e repito aos senhores e senhoras, é um produto colaborativo. Tá? Eu acho que essa é a nova feição da administração pública e não tem para onde correr. Né? Que é uma coisa muito boa, diga-se de passagem. E aqui nós já passamos para no slide seguinte, né? Essa aqui é a capinha do nosso guia, tá? Os senhores vão achar lá na internet também. Está o link aqui embaixo, ó, câmara.leg.br. Isso aqui também é um Ctrl+C, Ctrl+V, em que a gente fez um diagnóstico em 3 níveis em relação à utilização da tecnologia pelos órgãos e entidades são órgãos que estavam presentes, então não estão todos aqui, por quê? Os órgãos que não estavam na ENCLA, né, eu cito aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele não estava fazendo parte dessa iniciativa, mas ele chegou lá para o webinar, então essa iniciativa dele acabou não sendo mapeada. Tá? Então, e ele já tem um planejamento para utilização bastante sólido. Tá? Então, foi realmente da questão da autoacusação, falar, olha, eu tenho de princípio, então por isso que não está completo. Mas é interessante para a gente ver os 3 níveis de implementação. Tá? Primeiro nível, né, de utilização da operação plena, nós temos o BNDES, com o seu True Budget e o BNDES Token, o SERPRO na SCD, a Receita com o BCPF, o BCNPJ, o BConnect Mercosul, o Banco Central, plataforma PIA. A gente vai falar um pouquinho, tá, do BCPF, do BCNPJ nos cases atualmente. Vamos falar do PIA do Banco Central também. E o TCU, lógico que com esse acórdão aqui não tem como falar que ele não tem expertise diferenciada na utilização dessa tecnologia. E me parece que lá dentro também o pessoal de TI deles já está bem avançado no uso. Tá? E eles, principalmente, com essa verve mais de auditoria, né? Que é bem interessante também. Em estados iniciais, nós temos a AGU Labra, o Laboratório de Recuperação de Ativos, que funciona lá no nosso departamento. O CAD, parece que ele participa do BCPF, BCNPJ. Controladoria Geral do DF também participa. Controladoria Geral do Paraná tem o projeto ARPIA, bem interessante, eles participaram também lá do nosso webinário, vou falar um pouquinho do ARPIA para vocês. Controladoria Geral da União e Ministério da Justiça, Polícia Federal, PGFN. Tá? Vejam aí que a grande parte dos utilizadores, ou eles estão ligados à administração tributária, né, ao fisco, à administração financeira, também com o controle financeiro, ou à investigação, né, atividade de investigação, persecução e cumprimento da lei. Né, nesse caso, a própria AGU mesmo, dentro do Departamento de Patrimônio e Probidade. Então, essa é uma feição daqueles que estão efetivamente começando a utilizar e se interessar pela tecnologia. E que não usam ainda, né? A MB, a MPF, a MP Goiás, a JUF. E o que não quer dizer que esses órgãos não tenham colaborado com a produção final. Tá, gente? Muitos opinaram em redação, participaram. E a melhor parte disso aqui não é um processo de name and shame, até porque senão pela AGU a gente não ficaria tão bem, porque a gente está em estágio inicial, né? Mas é um processo de reconhecimento de que não estamos sozinhos nos estados de implementação. As dificuldades que, por exemplo, uma ABIN enfrenta, né? Eu posso estar enfrentando também, o Ministério Público Militar, que informou que também não utiliza, pode estar enfrentando. A gente pode, desse ambiente de articulação interinstitucional, começar a buscar ajuda uns. A gente consiga se situar dentro do contexto interinstitucional, ver quais são as organizações que estão no nível próximo ao nosso e que no passo seguinte possamos colaborar e principalmente dilatar anos na nossa frente.
Tá? Então, não à toa aqui, esses que estão em utilização e operação plenas, volta e meia a gente liga para pedir opinião, para pedir uma ajuda, né? Ainda que informalmente, falar, olha, estou com um problema aqui, de que maneira eu poderia me utilizar melhor desse tipo de tecnologia? E esses resultados, assim, ainda que estabelecidos de modo informal, eles têm sido bastante prolíficos, eu confesso para vocês. Né? Muitas vezes a agilidade desse contato direto ela facilita muito, muito mesmo, os nossos produtos. Tá? O outro passo que a gente também deu no nosso guia foi buscar os normativos que a gente poderia ter encontrado em relação a blockchain ou tecnologias como blockchain, né, de registro e que tenham essas características. E mais uma vez, a gente olhou, não nos baseamos nele, tá, mas depois vendo o acordo do TCU, quando a gente já tinha começado a fazer o mapeamento, a gente percebe que muitos dos normativos que a gente detectou, que a gente mapeou, o TCU também já tinha mapeado, né? E eles não coincidem 100%, eu acho que houve provimentos posteriores à pesquisa do TCU, então, eventualmente, pode ter uma coisa que a mais, mas o fato é que o mapeamento dos normativos também é importante para saber qual é o grau de institucionalização do uso da tecnologia. Um dos grandes questionamentos, ao final da nossa ação da Anglo, foi justamente o risco normativo. Né? A ação ela não continuou para esse ano de 2021, havia outras prioridades, mas ela pode ser reproposta, e um dos fundamentos que a gente achou que poderia evoluir nos próximos passos refere-se justamente ao risco normativo. Se existe alguma possível colisão do uso da tecnologia blockchain com o resguardo a direitos fundamentais do cidadão, com alguma norma de direito público, que se por um lado é desejável que as facilidades dela sejam manejadas pelo Estado para aperfeiçoar a prestação de serviço público, para desburocratizar, por outro lado, a gente tem todo um arcabouço normativo que deve ser compatibilizado. Em bom português, não podemos colocar a carroça na frente dos burros. E a administração pública, ela é legalista. Ela precisa de normatização, ela precisa até por uma questão de confiabilidade e accountability. Ela precisa ter parâmetros nos quais se basear, inclusive, para o uso de uma tecnologia disruptiva como o blockchain. Tá? Então, esse é um dos riscos que a gente pensou bastante e ainda refletimos muito, né? Qual seria a roupagem dos atos normativos, ou se eles seriam até mesmo necessários dentro do quadro legal atualmente existente, para que a gente utilize a tecnologia. Tá? Essa é uma reflexão que ainda está em aberto, confesso para vocês. Mas dentro desse mapeamento do 18-2019, né, o início da efervescência dessa temática. A gente começou, lógico, com a Constituição Federal. Veja que a gente tem na lei máxima que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e inovação. Então, nós temos mandato constitucional para fazer isso como agentes públicos. Esse foi o primeiro passo. E confesso que a Constituição, essa abertura, me tranquiliza muito, porque a gente está em conformidade com o direito. Né? A gente tem um ofício e como é que os nossos fundos de investimento vão fazer esse tipo, né, de investimento e que haja pelo menos um controle, uma mitigação de riscos sistêmicos por parte do governo brasileiro. Né? Muitas vezes o governo ele é acusado de querer dificultar ou burocratizar, mas vejo que na maioria das vezes, principalmente nesse contexto, né, financeiro, no contexto tributário, é para garantir segurança às transações do próprio cidadão. Né? E daí a gente já vê a CVM lidando com o investimento em criptoativos. O Banco Central, alertando sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e negociação das moedas virtuais. Vejam como a coisa já começa a ficar atento, né? Quando o Bitcoin explodiu realmente, né? A fama dele. Tem top 10, né, de criptomoedas ao longo do mundo. Tem uma que é fantástica, o meu filho, ele adora. Eu acho que teve até propaganda agora no Super Bowl, né? Que é aquele cachorrinho, Shiba, né? Na face da moeda. E ela tem um valor de mercado substancial. Vejam, então, assim, os últimos movimentações da Tesla em relação ao Bitcoin, vejam, é necessário uma certa segurança nesse mercado, para o próprio cidadão. Né? Eu fiquei surpreso quando ele veio me mostrar essa propaganda agora,
E eu falei, não é possível que eles fizeram. Eles fizeram, acho que 1 minuto e 40 no intervalo eu acho que foi do Super Bowl, que dizem que é absurdamente caro, né? E estavam fazendo esse tipo de propaganda. Então, não dá para os governos fecharem mais os olhos. Né? E vejam, BCB e CVM aí saindo na frente de acordo com o nosso diagnóstico. Né? Receita também, ó, 2019, obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos, a Secretaria da Receita. Gente, criptomoeda, imposto de renda está aí? Tem que declarar. Olha lá, Dinovan, acabou de falar aqui, obrigado, Dinovan. Eu juro para você que eu não tinha lido, mas olha aqui. Novo tratamento aos criptoativos na declaração anual de IR. Eu vou ficar atento, tá? Te agradeço aí a participação. Obrigado mesmo. Ou seja, só confirmando, né? Essa tendência que a gente está falando. E a Receita está muito atenta também. É muito bom ver esses órgãos assim de ponta. A ANAC, vejam, regulamenta o uso de sistemas informatizados para registro e guarda de informações por regulados da ANAC. Eu confesso para vocês que eu não me recordo se é essa resolução que trata dos diários de bordo. Não me recordo se é essa. Mas vejam que, se numa atividade sensível como a aviação, se confia no blockchain, né, em que muita coisa automatizada já está acontecendo, acredito que é um bom caminho, né, a seguir. Tem uma segunda página, mais ainda. Vejam, portaria 55 da Receita. Tem a portaria, acho que a portaria, a instrução normativa 1788 também, de 2018. Tá, mas lá na frente, isso aí veio depois ainda. Depois que o produto estava pronto, a gente vai começando a aprofundar e ver que tem muito mais. Mas realmente aqui é a título de exemplo. Né? Ó, formas e critérios de segurança de informação para acesso aos dados da Secretaria da Receita, por órgãos convenientes, órgãos e entidades convenientes. Ministério da Economia, 2020 agora, portaria 3237. Plano de ação, orçamento do programa 2020 da ABDI, parece que menciona também tecnologias análogas à blockchain. Decreto 10332, que já falamos, né? Lidamos dele, fez essa estruturação da estratégia de governança de dados. E, por fim, a portaria 879 da Receita, vamos lá, disponibilização de dados, que trata do decreto 8789, disponibilização de dados. Tá bom? Está repetido ali a parte final do texto, depois eu vou até corrigir lá no guia. Eu olhei agora aqui, eu fui Ctrl+C, Ctrl+V de lá, provavelmente erro meu. Pessoal, por favor, só para saber, melhorou a estabilidade da conexão? O Zoom estava me dando alertas de instabilidade, me parece que está tranquilo. Perfeito. Andréia levantou a mão. Andréia, eu vi aqui que você levantou a mão. Eu posso pedir, se for dúvida, eu posso pedir a gentileza de você colocar pelo chat para a gente? Ou foi só um sinalzinho de que está tudo ok? Pode ser, eu fico aguardando qualquer coisa aqui, você falar com a gente no chat, tá? Te agradeço. Gente, obrigado pelo feedback, tá? Que bom que estabilizou. Essa hora da noite é chata aqui também a rede, mas que bom que a gente pode dar continuidade. Tá? Porque o coração mesmo da... Tá bom, André, obrigado. Qualquer coisa, tá? O chat continua aberto, gente. A comunicação aqui de vocês está ótima. E que bom que estabilizou também. O coração da apresentação é esse agora, tá? Realmente as iniciativas da administração, o início foi mais contextualização, em que travou mais, então não se preocupem, os senhores não perderam muito conteúdo. Tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai entrar aqui nos cases de boas práticas que foram expostos no nosso webinário. Coloquei aqui, ó, blockchain e o setor público no Brasil. Estava com 2.628 visualizações agora na tarde de hoje. Assim, fico feliz de ver esses números, mas também não é nenhum baby shark, né? Mas aí também não tem como competir. Aí, realmente, se você for colocar o baby shark na frente da criançada, essa palestra aqui, a gente vai perder de lavada. Então, fico muito feliz que muita gente se interessou, né? Uns 20 acessos desses aqui devem ser da minha mãe também, então aí também tem que abater, né? Mas é legal ver assim que houve interesse, né? Em determinadas partes, a gente vai e volta. Eu mesmo já reassisti várias vezes e dei uma olhada hoje de novo para dar uma refrescada na memória, para trazer para os senhores aqui, porque é um dos produtos da nossa ação do ano passado.
né? Então, a gente veio falar aqui dos nossos cases de boas práticas. Só jogar lá no YouTube, canal do Ministério da Justiça, tá bom? Isso aqui não é um link, eu dei um print e colei aqui na tela, para vocês acompanharem. E é aqui que a brincadeira vai ficar legal agora. Né? Identidade digital, porque o juiz, em primeiro lugar, que eu teria até vergonha de falar sobre o trabalho dele, né? Aqui com vocês, ele já deu uma aula ontem primorosa em relação à técnica e conhecimento a isso. Eu não ousaria falar dele, mas ele também foi um dos painelistas, tá? Foi o 5º painelista, eu não coloquei aqui o trabalho dele, mas eu não posso deixar de citá-lo, tá? E, assim, eu passaria vergonha também tentando falar da temática perto dele, né? Então, queria deixar um abraço aqui para o Marco Túlio, mas, assim, não ousei e não esqueci de você, tá bom? Mas também não coloquei. E quando a gente vai falar aqui da base de CPF, se os senhores viram naquele diagnóstico anterior lá das instituições, no quadrinho, né, 2 slides atrás, vários órgãos já estão ao eCPF, ao CNPJ, e até determinado nível de informações, as organizações públicas já conseguem por meio dessa base aqui, que ela é fundada em blockchain. Tá? BCPFI, olha lá, poder da informação com o cidadão, é um conceito que eles têm ainda, que estão desenvolvendo. Mas se tem um negócio que a galera da TI é craque, é realmente de olhar lá na frente. Né? Eles já estão olhando para problemas que sequer existem. E para isso a gente tira o chapéu. Eu que sou do direito, confesso que me CPF, CNPJ e outras bases em desenvolvimento. E ele também, esse trabalho lá o painelista foi o Dr. Ronald Thompson, que trabalhou com a gente também, como colaborador na ENCLA. Ele perpétuo e que permite, então, confiabilidade, que tem esse banco de dados distribuído e que esses smart contracts, baseado em blockchain, eles definem comportamento e governança. Daí porque a Receita Federal não ficou, não tinha como ficar, na verdade, alheia a esse processo. Só sombrar uma janela aqui, com licença. Vamos lá. Ainda, né, nas características do blockchain, foi mencionado que ele é confiável, rápido. Eu gostei muito da expressão que eles utilizaram. Ele é pré-pronto, né, corporativo, e ele requer um projeto. O blockchain, como dito anteriormente, né, essa citação de um dos autores que escreveu, ele não funciona sozinho. Ele funciona em cima de um projeto, ele funciona em cima de uma plataforma na qual ele é uma das bases. Né, como o Marco Túlio colocou ontem. A tecnologia ela é utilizada com uma finalidade, mas ela não é um fim em si mesmo. Isso que eu gostaria que os senhores tiverem em mente, e daí a importância, novamente, de diálogo multi-institucional, porque, por vezes, há projetos, né, de comum interesse que podem ser veiculados no âmbito das instituições, repito, públicas e privadas. E sim, em teoria. O projeto blockchain, lá da Receita Federal também, em relação ao CPF, ele é uma solução para a colaboração de forma federativa. Então, veja, a Receita Federal, dando o exemplo que eu me lembro lá da apresentação dele, a Receita Federal, ela vai fazer o bloco inicial de dados, com seus dados básicos de CPF, endereço e todos os dados fiscais que você tem que prestar, né, para o Ministério. Ele pode compartilhar esses dados
dados, por exemplo, com o Tribunal de Dados, né, se eu fazer auditoria, é o meu CPF que está lá. Então, vejam que já há um imbricamento de estruturas, até mesmo para fim de responsabilização. Quando você vai numa tomada de contas da União, a primeira coisa que aparece lá é o nome do cidadão e o CPF dele, né, do auditado. Então, ele está lá, eventualmente condenado ou absolvido, enfim, depois do julgamento de contas, mas veja, o CPF ele é básico para o julgamento do TCU. Ele é importantíssimo. Você pode também fazer uma vinculação. Recentemente, fui transferir meu título aqui para Brasília, né? O TSE já está integrado com a base. Vejam, a base do Tribunal Superior Eleitoral, dos nossos títulos de eleitor. Hoje, você tem o número de título de eleitor, você tem o número de CPF, elas já estão integradas. Inclusive, eu acredito que a maioria de vocês já tenham no celular o e-título, né? Em que você tem todas as informações. A minha identidade funcional hoje é interessantíssima. Ela tem no verso o meu PIS/PASEP, o meu CPF, o meu RG, o número dela, o número da minha OAB. Então, vejam que é uma consolidação de dados. E vejam, o CPF está lá. E quem é que fornece a autenticidade em relação ao número de CPF hoje para as plataformas integradas com o sistema BCPF da Receita? É esse sistema em blockchain. Tá? O TSE já está também. E eu me lembro que ele usou, eu não me lembro qual foi a empresa de telefonia que o Ronald falou à época, mas uma empresa de telefonia também, nos seus próprios cadastros de clientes. Né? Os senhores lembram agora, recentemente, vazamento de dados que foi feito. Qual foi o... Não sei se tiveram curiosidade, né? Tem alguns mecanismos e sites que permitem que você, com base em alguns dados pessoais, consiga saber se seus dados foram vazados. Né? Os meus foram, inclusive. Nenhum dado sensível, mas estão lá, está tudo. Né? Tudo na rede hoje. Então, com base de quê? CPF. O CPF vazou em praticamente todos os dados. Né? Quase todo mundo teve CPF vazado aqui. A gente vê que, não por outra razão, a Receita está correndo atrás aí de colocar os seus sistemas à prova, né? de fraude no maior nível possível. Mencionar agora com vocês também é outro que... Oi, como checamos se nossos dados foram vazados? A Bárbara está perguntando. Bárbara, aqui de pronto eu não sei te responder. Houve algumas críticas. Vazaram meus dados? É uma pergunta. Você digita alguns dados básicos seus e coloca. Muita gente falou que, não, isso é... sei lá, isso é... eu vou estar fornecendo meus dados, né? Caçador de dados, quer pegar meus dados. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não lembro, mas você jogaria assim, meus dados vazaram. Devia ter me preparado também. Como checamos isso? A pergunta da Bárbara. A Sheila. A Bárbara ainda perguntou, você acha que o blockchain pode prevenir ou ser uma solução para esse vazamento de dados? Bárbara, com toda sinceridade, não sei. Não sei se ela vai ser prevenir vazamento. Porque, veja, o vazamento está no acesso à informação. Né? E o blockchain, não me parece que ele tem, de alguma maneira, uma estrutura para que ele não seja acessado. Isso aí me parece estar ligado muito mais a uma estrutura criptográfica, né, do dado, para que ele não seja decifrado no seu conteúdo, do que propriamente. A Sandra mandou. Sandra, muito obrigado, tá? Ela postou aí no chat. Obrigadão. Olha, essas turmas participativas assim ficam muito... Como eu disse, é muito mais um bate-papo, né? Então, é legal a gente estar aqui tendo vocês nessa interação. Agradeço muito mesmo. Pergunta da Sheila. Se é um exemplo de controle... Só respondendo então a pergunta anterior da Bárbara. Bárbara, acho que não é o blockchain propriamente dito, tá? Ele pode ser um dos instrumentos, mas não sei se ele vai
e alinhada a esse propósito. Sheila perguntando se o portal da transparência é um exemplo de combate à corrupção, de controle à corrupção, né? Sheila, eu não sei se ele é um exemplo, mas ele é uma excelente ferramenta, porque o controle da corrupção, o combate à corrupção, ele é o resultado de um processo que ele envolve desde a prevenção, né, e o fomento à cultura de probidade e de integridade no âmbito da administração pública, tá? Aliás, no âmbito também da própria iniciativa privada. Já se fala em corrupção privada há muito tempo na literatura internacional, né? Então, você tem esses mecanismos, tá? E o portal da transparência me parece que ele é mais uma ferramenta, e ouso dizer que é uma das melhores ferramentas, tá? Hoje, citaria para vocês aqui o Fala BR, é um canal também de denúncias, tá? Do governo federal. O Fala BR, os senhores vão lá, e no Fala BR tem tudo, tá? Tem a transparência ativa, tem vários links para os senhores clicarem também, fica lá no site da CGU. Tá bom? Se alguém puder postar, inclusive, aí, tá? Só dá uma olhadinha lá, Fala BR. Então, é um exemplo de controle, ele é um mecanismo essencial, tá? O portal da transparência, como qualquer outro mecanismo destinado ao fornecimento ao público, né? Vejam, o público é destinatário das políticas e dos serviços públicos para que exerça o controle sobre aquele que está o público. Eu tenho que estar atento às exigências e demandas do público que a gente está atendendo, entendeu? Nós trabalhamos para vocês, sim. Tá? Eu fui policial rodoviário federal por bons anos, e eu me recordo que eu tinha vivo na minha memória, um instrutor meu me falou, e depois, quando eu fui instrutor da polícia também, eu me lembrei disso. O usuário, ele é o teu cliente. O usuário, ele é o teu cliente. Então, cobre dele. Eu tinha obrigação de tratar bem, né? Independente do nível socioeconômico, independente do trato que eu recebia de volta, o público está trabalhando isso. A gente tem que ter essa consciência o tempo todo. Tá? Mas, então, temos que estar submissos, sim. Trazer só para os senhores também. É um exemplo de controle à corrupção. Um dos conceitos que a gente trabalha aí já em investigações sobre transparência e sobre combate à corrupção é o que a gente chama de accountability gap, né? É a lacuna de accountability. De uma determinada base territorial em que opere um ente público, que é os anseios daquela população e aquilo que os governantes fazem na realidade. Então, se existe uma dissonância entre aquilo que se quer como sociedade e aquilo que o governante faz, esse aumento, tá? Lógico, o papel do cidadão é essencial. Tá? O que a gente chama de accountability social é relevantíssimo, porque muitas vezes a estrutura administrativa, por melhor que sejam as auditorias realizadas, ela não consegue ver tudo. Tá? Ela não consegue ver tudo. Então, a participação social é essencial. Tá bom? Mas é um exemplo? Sim, é um exemplo muito bom. Tá, Sheila? Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar agora também para já adentrar um outro caso muito interessante, né, que é o RNDS, tá, do Ministério da Saúde. Os senhores estão vendo aqui no slide. Que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Vejam, o Ministério da Saúde, ele acabou não participando da nossa ação da ENCLA no início do ano passado, né? E eu acredito que porque ele não faz parte, ele não é membro nato. Mas quando os colegas falaram, olha, lá no Ministério da Saúde tem um projeto fantástico, não podemos deixar de chamá-los para o webinar para apresentar o seu produto. Então, eu sei que vocês talvez sintam falta lá no guia, mas é porque não era para estar mesmo. Tá bom? Não era para estar porque eles não estavam como colaborador e certamente estariam se tivessem sido chamados a tempo. Tá? Tá lá no webinário também. E eles partem de uma premissa muito interessante, essa Rede Nacional de Dados em Saúde. E o primeiro delas é a pressão demográfica, que vai aumentar a demanda pelos serviços de saúde, né, e assistência médica. Porque até o ano de 2023, se não me falha a memória, mais de 20% da população brasileira vai estar com mais de 60 anos. Né? E o custo médio de tratamento em hospital público, obviamente, vai aumentar também. Né? De maneira não necessariamente linear, mas é um aumento e eles já estão atentos a isso. Por exemplo, um dos diagnósticos que o colega que fez a exposição, o Dr. Elmo, lá do Ministério da Saúde, ele falou que a perspectiva de você ter, nesses registros, né, da Rede Nacional,
mais de 5 bilhões de registros ao ano, mais de 150 mil estabelecimentos de saúde cadastrados e mais de 5 mil hospitais. E vejam, senhores, por quê? Porque o sistema público de saúde, em que pesem diversas críticas ao mesmo, ele é um dos únicos sistemas, isso é reconhecido internacionalmente, é um dos únicos sistemas universais de saúde. Ele está disponível a todos aqueles que se encontram dentro do território brasileiro. Se, por um lado, é certo que o acesso à capilarização, ela, por vezes, encontra falhas, por outro lado, é de se dizer que sempre vai haver uma unidade do SUS apta a atender. É óbvio que estamos passando por um período de crise sanitária, né, em que as demandas são muito maiores, às vezes, do que todo o planejamento que foi realizado, né? Daí a crise, era inesperado, de fato. Acho que ninguém no final de 2019 achava que ia ter uma pandemia, né? Um lockdown. Lockdown não, mas medidas emergenciais por mais de um ano, já estamos passando desse período. Mas a grande questão é que o SUS ele é extremamente capilarizado. E, diante disso, mais difícil acontece o controle. E está havendo ainda expansão, né? O SUS está em permanente expansão, em permanente aperfeiçoamento. E sem um controle efetivo daquilo, você não vai conseguir medir resultado, você não vai conseguir prevenir e muito menos detectar eventuais desvios que possam acontecer num tema tão caro. Dado na estratégia de saúde digital do Brasil, tá? Que usa a tecnologia da informação e de comunicação para produzir e disponibilizar informação sobre o estado de saúde, prontuários mesmo, registros, identidades, puxando aí um pezinho, como é que eu vou fazer essa identidade? Eu não sei se já está, né? Mas se não tiver, a própria base CPF, que a Receita está desenvolvendo, é uma base para dar confiabilidade naquele que está sendo atendido, né? Para informar o estado de saúde, para quem precisa, no momento, em tempo real, e uma informação confiável. Em bate-papos informais, e perdoem-me se a informação não for acurada, eu me recordo que alguns colegas mencionaram que é o seguinte, você consegue detectar até de que lote, mera coincidência, tá, eventualmente, com o que acontece hoje, sério, pode acontecer hoje, mas de que lote e em que processo licitatório de vacina que foi aplicado no cidadão que foi procurar o SUS. O equipe de soro que foi utilizado naquele cidadão, ou pelo menos o lote, a quantidade, né, para você fazer o batimento de estoque, é outra fantástica também, assim. Tá? Os objetivos dessa rede é promover troca de informações entre os pontos de rede de atenção à saúde, né? E o interessante é que ele não fala só sobre o setor público, ele também se integra com o setor privado, né? O prontuário digital, eu não sei se foi essa expressão que eles usaram, mas ele é um registro unificado dos seus dados de saúde, né? Que você vai ter, sai da rede pública e vai para a rede privada, é possível que você tenha os seus dados da rede pública disponibilizados para a rede privada, para fins de anamnese ou qualquer outra coisa, e vice-versa. E aí vocês já devem estar se perguntando, há críticas nesse fornecimento? Pode ser enviado, pode não ser enviado, né? Não são dados sigilosos? Concordo com todas as críticas, concordo com todas as críticas. Como eu disse no início, são riscos normativos, né? São dados de saúde, eles por essência são sigilosos, integram, né, o plexo de direitos da personalidade, esse tipo de informação, né, da dignidade humana. Então, é uma proposta de integração. Mas lembrem-se, nessa estrutura, inerentes a essa condição, ele vai poder dispor acerca de compartilhamento ou não em maior ou menor grau, assim espero. Tá? Mas essa é uma proposta para integrar todo mundo. Todo mundo. Né? Eu me lembro de uma expressão também que ele falou que é o empoderamento do paciente. Né? Muitas vezes a gente está num momento de fragilidade. Otimização de processos dos próprios estabelecimentos de saúde. Né? Citei aqui, eu estou me lembrando também, a expressão ele fala como é que era, o colega que apresentou lá, ele fala que a timeline compartilhada do paciente, né? Ele consegue compartilhar com as devidas ressalvas que eu fiz agora há pouco, mas que ele coloque ali também, ele tem uma linha do tempo da sua saúde,
que ele mesmo, né, às vezes não lembra, uma doença que você teve lá nos anos 90, você pode dizer, né? Já detectar. E falar brevemente com os senhores também a respeito do PIA, né, que é a Plataforma Integrada de Entidades Reguladoras. Isso aqui é uma central, outra iniciativa muito legal também, que ela se destina basicamente a quê? A remover os entraves decorrentes da estruturação da cadeia. Por exemplo, o nosso sistema de inteligência de dados, o Laboratório de Recuperação de Ativos, por muitas vezes e no âmbito do governo federal, o padrão hoje é o SEI, né? Sistema Eletrônico, acho que de Informação, né? E por muitas vezes eles nos comunicam o que a gente tem que fazer. Alguma demanda. Oi, a Sandra perguntou aqui se não faltou a IN 21 do ITI na tabela. Sandra, não me recordo de ter colocado ela, não. Muito obrigado pela sua intervenção, tá? Inclusive, vou tomar nota aqui para atualizações. É um produto que a gente quer atualizar. Se você puder colocar o ano também para mim, eu agradeço imensamente. Que aí eu já coloco, mas não me recordo de ela estar mapeada, não. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Então, a gente tem esse problema de integração. O que a gente tem que fazer? Imprimir o documento do SEI em PDF e juntar no Sapiens para fazer o upload, né? E os nossos documentos a gente faz. Vendo isso, né, que essas plataformas, e aí você fala plataformas até entre próprias instituições financeiras, né? O campo de nome, eu me recordo da palestra do colega do Cursino. Então, o PIA é uma iniciativa do Banco Central que parte desse problema de integração entre as bases de dados. Tá? 2021. Ah, pronto, Sandra, eu tomei até um susto aqui, ó. Obrigado, 22. É porque o manual é de antes. Tá? Ele foi fechado em setembro do ano passado. Tá, o guia. Vou me dar bem aqui com o conhecimento de vocês também. Tá? E tenho certeza que o nosso trabalho também vai se beneficiar muito, porque isso tudo é compartilhado. Tudo que a gente aprende, né? Então, voltando, é um problema de integração. Blockchain ou em qualquer outro tipo de estrutura, se elas não vão se falar. Né? Então, essa é a situação problema que o Banco Central tentou equacionar com o PIA. Né? Por quê? Porque o modelo tradicional que foi falado, você tem um órgão centralizador, aí cada entidade pública, cada órgão público vai ter que desenvolver o seu próprio sistema e a sua própria estruturação de dados. Vejam, trabalho, né? Dos metadados também. Muitas vezes os dados estruturados ali para a utilização de uma determinada organização, eles simplesmente não se comunicam com a de outra. Então, a plataforma PIA do Banco Central pretende equacionar isso. Tá? Utilizando-se, sim, como uma das premissas. Ele compartilhou com a gente lá que essas tecnologias descentralizadas, elas ainda estão em processo de maturação, né? Que é importante, como a gente falou lá no início, de se tratar de uma tecnologia, entre aspas, burra, é importante focar no modelo de negócio ou no modelo de administração que você quer. É importante pensar, sim, em objetivos antes de a gente iniciar, né? A adequação desse modelo à estrutura que a blockchain fornece. E eu me recordo também que o Cursino mencionou o seguinte: colaboração é a chave. Porque se você está tratando de uma tecnologia que é estruturada de maneira descentralizada, nada mais natural de que ela também, o aperfeiçoamento dela, o aperfeiçoamento dos projetos nela baseados, contem com uma estrutura colaborativa. Eu acho que é a chave, né?
E não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui agora. Veja, está todo mundo online, na sua casa, falando e promovendo uma troca de ideias. O mundo está caminhando para isso, né? Então, é muito importante também ver iniciativas, essa do Banco Central do PIR, eu achei fantástica. E o mais importante é que ela é simples, ela parte de um problema complexo, né, e tenta dar uma solução simples, que é fantástica. Parabenizar também os colegas que estão fazendo. E, por fim, falar também do projeto Arpia, né? A gente teve o prazer de contar com o Dr. Raul Siqueira, que é o controlador-geral do Estado, né, do Paraná. E ele falando o seguinte, o projeto Arpia, ele se baseia, né, ele fala, tem esse nome imponente porque é o símbolo da controladoria, né, dessa ave de rapina, e ele falou que ele se baseia em uma solução funcional para consolidar informações que circulam no sistema de gestão e execução, principalmente de projetos de compras públicas, qualquer que seja o formato. Tudo bem, a gente está passando aí por uma modificação substancial, né, na nossa legislação de licitação, por hoje, mas a plataforma que a Controladoria do Estado do Paraná pretende, ela se adequa a qualquer tipo de procedimento licitatório. Né? Eu me lembro que uma das coisas que ele comentou com a gente, que 97% dos casos de irregularidades, né, em desvio de recursos públicos acontecem ao longo do processo licitatório, do procedimento licitatório. Vejam, desde a escolha do objeto, lá no início, até o momento da efetivação do pagamento ou da própria execução do contrato. Tá? Então, esses projetos, né, o projeto Arpia, ele vai contemplar fase interna da licitação, fase externa da licitação, execução contratual, entendeu? A fase do contrato em si mesmo e a fase de auditoria posteriormente. Vejam vocês também que, mais uma vez, dada essa estrutura, né, do blockchain, elas vão se conectando. Então, essas fases, seguindo uma sequência lógica, vai fazer com que, quando você pegue a ponta da auditoria, você vai verificar se todas as fases antecedentes elas têm uma correspondência aos parâmetros, né, legalmente estabelecidos para esse tipo de licitação. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma intervenção aqui no chat. Deixa eu ver quem é. Sim. Obrigado, Sandra. Valeu. Valeu. Tem. Só ver que a gente tem mais um comentário abaixo. Tá. É o bloco, né? Gente, para vocês verem, obrigado. Essa discussão vai ser boa. Essa discussão vai ser boa, mas eu agradeço. Porque a gente usou, não era o bloco, era o chain, né? Chain, a cadeia. Aí você fala, gente, e agora? Mas essa discussão rolou, foi muito legal. Blockchain não é o banco, né? Você vai colocando, exatamente. É o bloco em si, né? Bom, mas instigante também, viu? Isso aí vai rolar muito. Eu acho que algum dia a gente chega ao consenso, vai ser legal. Vai ser legal. Eu vou tentar retomar aqui. O pessoal da CGE também, lá, falando do projeto Arpia, né, mencionou aqui, um dos benefícios que vão ser oferidos. Novamente, aquilo tudo que a gente já falou: prevenção à fraude, ilicitude em processo licitatório, preservar os princípios, redução de falhas humanas, porque elas vão ser auditáveis. Então, ela é auditada, mesmo que ela não tenha sido cometida no intuito de se fraudar a licitação efetivamente, o erro ele vai estar lá registrado para que você possa auditar e aperfeiçoar o procedimento. Isso faz parte também, é a máxima de quem... Né? Todo mundo, quem nunca errou trabalhando, que atira a primeira pedra. Né? Vai reduzir o retrabalho, vai permitir colaboração com controles externos, controles internos, tá? Diante dessa estrutura também, né? Ele traz uma visão conceitual da arquitetura bem interessante nesse produto dele lá. Eu recomendo também que vocês assistam, é um projeto bem inovador. E ele tenta unir Controladoria do Estado, Ministério Público, Banco, TCE, municípios e fornecedores. Né? Eu não me lembro de ele ter adentrado a questão da plataforma, da estrutura do dado, mas vejam, se comunica com a proposta do PIA. Para que ele tenha uma integração institucional no âmbito do Estado dele, ele precisa de uma base de dados que seja unificada. Ou melhor, nem a base de dados, né? Mas a estrutura dos dados unificada. Tá? E aí ele falou para a gente também que ele está nas fases de... primeiro está na fase de orquestração, depois vai passar por gestão e controle para a implementação desse projeto, e depois vai lidar com as questões de confiabilidade e segurança dentro da Procuradoria do Estado do Paraná. Para lá. Pessoal, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu vou abrir o chat de novo, que eu fechei aqui, ele estava na frente. Deixa eu voltar o chat, para eu visualizá-lo.
Ótimo, meu chat sumiu aqui para mim. Eu apanho bastante para vocês, eu confesso aqui para o Zoom ainda, que não é a plataforma que eu estou acostumado. Achei. Vou botar aqui para vocês verem se tem mais alguma pergunta. Tá, não, o último comentário é o da Sandra mesmo, né? Pessoal, então, por hoje, o que eu tinha para trabalhar com vocês eram essas as temáticas. A finalidade maior, o meu objetivo aqui, né, que eu já falei lá no início, foi que vocês conhecessem, percebessem que a administração pública federal brasileira ela está que há iniciativas, espaços ao longo da administração. Eu acredito que estejamos chegando ao momento em que está se formando uma massa crítica de experiência, de perspectivas, de problemas compartilhados, para que a gente possa dar próximos passos mais firmes em relação à tecnologia. E confesso, e aí pessoalmente também, que antes desse momento, para poder, embora fosse uma grande quimera, né, o blockchain, a tecnologia da informação, ela está no nosso dia a dia. E vejam que eu sou advogado da União de carreira, né? Eu não sou da área de TI, mas me senti na necessidade, como profissional e como agente público, de conhecer as principais premissas para que possa prestar o melhor serviço aos senhores. E espero que tenha servido, né, que os senhores tenham podido se situar dentro do cenário institucional brasileiro, que tenha ficado bastante claro que estamos trabalhando muito duro para consolidar esse tipo de processo, esse tipo de tecnologia, em diversas, como também em diversas iniciativas e grupos de trabalho. Tá? Falo isso, vejam que não foi só do âmbito federal, o âmbito estadual está atento a essas novas perspectivas, e principalmente que os senhores vejam que há possibilidade, sim, de colaboração com o setor privado. Tá certo? O setor privado ele é sempre bem-vindo para uma colaboração, para um think tank, ou para alguma junção de ideias em que a gente possa produzir soluções. Hoje em dia, um governo que está alheio às necessidades da sua população é um governo fadado a fracasso. Né? Então, e justamente é nesse sentido que a gente está caminhando, falando aqui como membro da administração pública, mas como alguém que se interessou e que não pode mais voltar atrás, já percebeu que não pode mais voltar atrás desse tipo de tecnologia. Tá? Coloquei aqui para os senhores, no nosso último slide, o meu e-mail. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu fechei o chat de novo. Estou craque em fechar esse chat, eu estou apanhando para ele aqui. Tá? Deixo à disposição meu e-mail. Eu tenho também LinkedIn, é só jogar Lúcio Alves, AGU, que vai achar fácil. Eu não tinha o link aqui para fornecer para os senhores. E não tenho nenhuma outra rede social também. Então, sou meio difícil de achar assim na comunidade eletrônica. Né? E é uma coisa que eu já estou aprendendo também. Né? Esse perfil do LinkedIn foi muito com base nessa percepção, que quem não está acompanhando a evolução digital, ele está fora do mercado. Né? Inclusive, essa proposta com o IDP, ela surgiu de lá. É o primeiro contato. Então, a gente realmente tem que se curvar essa nova realidade no que se refere à melhora, né? A nossa melhora da experiência humana como um todo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês.